Amém, queridos. Como eu disse, nossa palavra nesta noite, Jonas e a igreja. Mas, uma vez mais, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti e confessamos isso, Senhor, que sem Ti não podemos fazer nada, mas agradecemos pela presença do Senhor, pela unção do Teu Espírito e pela revelação da Tua palavra, que nesta noite, certamente, ó Deus, fortalecerá, edificará e transformará as nossas vidas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero partir do princípio do propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Revelar-se à humanidade para que com isso, através do seu amor, misericórdia e graça, alcançasse o maior número de pessoas possíveis, levantando assim um povo exclusivo. A Bíblia diz um povo de propriedade, que fosse propriedade dele. Amém? Um povo santo, de propriedade dele, que transformasse em sacerdócio. Não são alguns sacerdotes, mas um povo que todo o povo seja um sacerdócio, e um sacerdócio real. Então esse é o propósito eterno de Deus, e ao longo dos anos, dos milhares de anos, Deus trabalhou desta forma com a humanidade. Deus revela-se através dos profetas em um período muito grande da Bíblia, da história humana, mas Deus depois revela-se na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e passa-se a revelar através da sua igreja. Amém, queridos? Olha o que implica isso. Lá em Êxodo, Deus já falava que o povo dele seria um povo santo, de propriedade exclusiva dele, um sacerdócio real. E em 1 de Pedro 2,9, Deus repete essas palavras depois de milhares de anos, as mesmas palavras, e essas mesmas palavras ecoam aos nossos ouvidos, pelo menos ao nosso espírito, porque nós somos leitores da Bíblia, amém? Nós cremos na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e ao lê-la, ao ouvi-la, nós entendemos que esse é o propósito eterno de Deus. Isso não nasceu agora, há pouco, mas isso nasceu na eternidade com o Senhor. Haja vista que Deus elaborou planos para assim alcançar a humanidade, para salvar a humanidade o maior número possível. É claro que Deus não impõe a salvação a ninguém. Então Deus elaborou um plano, dando às pessoas o livre-arbítrio. E cada um decide se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Cada um decide se quer Jesus ou se quer a Satanás. É claro que as pessoas, ao rejeitar Jesus, não dizem claramente que quer Satanás, mas indiretamente estão dizendo, porque isso é claro. Ou é de um lado ou é de outro, não dá para ficar em cima do muro, não é? No reino de Deus, na verdade, não há esse sistema político corrompido que há no nosso meio aqui na terra. Ou somos de um ou somos de outro. Ou somos do céu ou somos do inferno. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Não tem meio termo. Pastor, mas começou pegando pesado. Não, não é isso. É porque há uma indignação, uma santa indignação, ao ver como às vezes as pessoas estão levando o evangelho, estão levando a vida cristã. Uma indignação, pessoas que têm tanta oportunidade de crescer, de se comprometer com Deus, e até adquirem experiências com Deus, passam tempos na presença de Deus, mas de repente essas pessoas, elas se auto-excluem do reino de Deus, porque Deus não exclui ninguém. Deus ama a mim, Deus ama você, Deus nos ama igualmente, e quer transformar-nos em homens e mulheres úteis no seu reino, e que sejamos de fato, de verdade, isso. Sejamos de fato isso. Amém, queridos? Um povo o quê? Diga santo. Diga povo santo.
propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que mais? Sacerdócio real. Diga sacerdócio real. Chega de ser religioso. Chega de ser apenas um assistente. Não é verdade? Porque ser assistente cansa, queridos. Quando você cansar de assistir culto aqui, você vai para outro lugar. Um dia você vai também cansar de assistir culto lá. Porque culto não foi feito para assistir. Culto foi feito para fazer, para participar. E prestar culto a Deus não é uma questão só de nós nos reunirmos aqui, não. Culto a Deus é a nossa vida na presença de Deus. Culto a Deus é a minha vida toda. Onde eu estou, eu devo estar prestando culto a Deus. Qual é a diferença do religioso para um verdadeiro cristão? É que o religioso, ele envolve-se com o culto na hora da reunião. Mas aquele que é de fato e de verdade cristão, ele presta culto o tempo todo. Ele está trabalhando, ele está prestando culto. Porque lá ele está fazendo no seu trabalho como se fora para o Senhor. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Está fazendo como se fosse para o Senhor. Se ele está estudando, seus relacionamentos são relacionamentos na presença do Senhor. Na sua família, na sua casa, ele procura estabelecer uma família na presença do Senhor. Ele crê que o Senhor está na sua casa e que a sua família é do Senhor e para o Senhor. Então é diferente, meus queridos. E às vezes nós nos tornamos meros religiosos, vazios, e não temos nenhuma outra expressão lá fora, apenas aqui na hora da reunião ou lá na célula. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus tem muito mais para nós. E quando pensei sobre falar esse tema Jonas e a igreja, claro, associado ao projeto Jonas, associado ao projeto Casas de Paz, mas sobretudo, queridos, lembrando de que o que devemos ser e como devemos viver, porque Jonas é uma figura da igreja. Talvez você não saiba, mas Jonas, o profeta Jonas do livro do Antigo Testamento é um tipo da igreja, é uma figura da igreja, ou seja, Jonas era a voz profética na sua geração. E quem é a voz profética nessa geração? Quem? Diga a igreja. E quem é a igreja? Todo aquele que é salvo pelo sangue do Cordeiro é a igreja, amém? Não é aquele que tem o seu nome no rol de membros da igreja, não. O rol de membros da igreja é um controle natural aqui. O relatório da célula é um controle aqui na terra. Isso não significa que quem está o nome no relatório da célula, no rol da igreja, vai para o céu. Não. Vai para o céu aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Jesus disse mais: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aleluia. Amém, queridos? A palavra é maravilhosa. Então Jonas é a figura da igreja, a voz profética. Jonas era a voz profética na sua geração, e a igreja é a voz profética na sua geração. Então essa é a nossa geração. Nós que estamos aqui agora, Jonas já não está. Enquanto aqui estamos nós somos a voz profética de Deus aqui na terra, para anunciar a obra de Deus. Amém, meus queridos? E Nínive, a cidade que Deus mandou Jonas ir pregar. Nínive é a figura da humanidade intoxicada, pervertida, destruída, contaminada, dominada pelo pecado, pelo mundo, e por que não dizer, pelas presas do maligno. Humanidade religiosa, mas sem Deus. Humanidade que tudo é relativo
e que o pecado, até o pecado é relativo. Quando a Rose falou aqui, da entrevista com a criança sobre festa junina, pode ser que alguém não tenha entendido. Mas se você for estudar a origem, se você for estudar o propósito, você vai entender. Peça revelação a Deus. Não vamos criticar ninguém. Mas você pode estar pensando, pastor, mas até as igrejas evangélicas, até Luz para os Povos, fazem festa nesse mês, dão o nome de outra coisa. Eu tenho um certo receio dessas festas, não que seja errado fazer uma festa caipira, mas dentro do próprio mês, onde se estabelece uma idolatria terrível, que ela é feita para a idolatria, não deveria ser, no mínimo falta um pouco de bom senso. Pastor, mas é uma estratégia, toda estratégia é válida, nem toda estratégia é válida. Então, para você ganhar uma prostituta, tem que prostituir-se com ela. Para ganhar um drogado, tem que drogar-se com ele. É assim que funciona no reino de Deus? Não, claro que não. Eu sei que as coisas mudam, eu sei que há evolução nas coisas, que o mundo mudou, que a mentalidade das pessoas mudaram, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a cultura bíblica, ela não muda. A cultura bíblica não muda, muda a cultura dos homens, muda a cultura das pessoas, mas a cultura bíblica não muda, meus queridos. Os princípios não mudam. Então nós precisamos de ter um certo cuidado. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi de um jovem, hoje ele é pastor, naquela época ele ainda não era pastor. Nós estávamos numa reunião de liderança, e ele estava falando exatamente das mudanças que estavam acontecendo na igreja. Isso há mais de 20 anos, quase 30 anos atrás. E ele disse uma frase que me chamou a atenção, eu nunca me esqueci desta frase. Ele disse: eu tenho muito receio da evolução do biquíni na igreja. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, com as mudanças, as adaptações. Se você for olhar o biquíni, o maiô, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, era praticamente um macacão, não é? Hoje é quase nada mais. Aliás, já é moda não usar nada. Então ele estava fazendo esse paralelo aí, entendendo que temos que ter cuidado, que a gente vai cedendo, vai abrindo, vai permitindo. E de repente nós estamos completamente envolvidos com o mundo, ou pelo mundo e pelo pecado, e estamos vazios de Deus, estamos decepcionados com Deus, com a igreja, porque nós de fato não temos uma vida com Deus, estamos dependendo de atividades da igreja, estamos dependendo de reuniões da igreja, estamos dependendo de programações da igreja. Isso é muito perigoso, queridos, muito perigoso. Então Nínive é a figura da humanidade intoxicada, pervertida pelo pecado. Na verdade, uma humanidade vazia, carente de Deus. Eu quero ler 2 textos. Profeta Jonas e Evangelho de Marcos. Abra aí, por favor. Profeta Jonas, capítulo 1. Depois você estuda este livro de Jonas. São 4 pequenos capítulos, mas que traz orientações maravilhosas para nós. Olha só, Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis,
para longe da presença do Senhor. Diga: Jonas, ao ouvir a ordem de Deus, ele se dispôs e fugiu da presença de Deus. Agora Marcos capítulo 15, ou melhor, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Agora Jesus dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será... Então diga: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Amém? Olha, queridos, nós temos aqui duas palavras de Deus. Uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento. Uma o próprio Deus falando a Jonas, dando uma ordem para pregar a palavra na cidade de Nínive. E outra pelo Senhor Jesus, dizendo que devemos pregar o evangelho a toda criatura e em todo lugar. Preste muita atenção nisso. Mudam-se os personagens, mudam-se as pessoas, mas o propósito continua o mesmo. Amém? Mudam-se os tempos, mas o estado espiritual da raça humana continua o mesmo. Mudam-se as estratégias, mas os princípios são os mesmos. Esses não mudam. Então mudam personagens, mas o propósito não muda. Muda os tempos, mas o estado espiritual da humanidade continua o mesmo. Mudam-se as estratégias de Deus, mas os princípios de Deus não mudam. Amém? Eu quero traçar um pequeno paralelo entre o profeta Jonas e a igreja. Jonas desenvolveu o seu ministério e viveu cerca de 700 a 800 anos antes de Marcos e antes da vinda de Jesus. Porém, queridos, parece que estavam vivendo o mesmo tempo, a mesma época. E nós vemos aqui no livro de Jonas, deixa sua Bíblia aberta para você acompanhar aí um pouco. Em Jonas, Deus deu a Jonas uma ordem. Mas se você for lá, Jesus também dá uma ordem à sua igreja. Eu não disse que Jonas é a figura da igreja? Deus dá a Jonas uma ordem. A mesma ordem é dada à igreja depois de quase 1000 anos. Por quê? Porque mudaram-se os personagens, mas não mudou-se o propósito. Quase que você acerta, hein? Amém? Não mudou, queridos, o propósito é o mesmo. Qual é o propósito? Denunciar o pecado, levar o evangelho, levar a palavra de Deus, levar a salvação, levar a oportunidade de arrependimento e salvação à humanidade. Quem se arrepender será salvo. Quem reconhecer Jesus como Senhor será salvo. Mas quem não reconhecer será condenado. Por isso nós temos estratégias de trabalho. É diferente da estratégia de Jonas. É um pouco diferente da estratégia que Marcos está falando também. Mas é uma estratégia que não fere nenhum princípio, nenhum padrão bíblico. É uma estratégia que nós devemos ir. Mandou ir até onde as pessoas estão. Não é esperar que as pessoas venham até nós,
mas a ordem é que devemos ir onde as pessoas estão. Se elas receberem ou não, não é uma responsabilidade nossa. Nós devemos falar, pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo, e deixar os resultados com o Espírito Santo. Amém? Deixar os resultados com Deus. Qual era a situação de Nínive? Qual era a situação de Nínive? A mesma situação ocorre hoje. A cidade de Nínive era uma figura da cidade de hoje, dos povos de hoje, das pessoas de hoje. Nínive foi fundada por babilônicos. Só de falar de Babilônia, você já treme ou arrepia, não é verdade? Se você conhece um pouco da história do povo babilônico, você sabe o quanto este povo era mau e o quanto esse povo era pervertido. E quando uma nação, uma cidade, é fundada por um determinado povo, veja bem, ela recebe sementes espirituais profundas, fortes. Foi o caso de Nínive, recebeu sementes babilônicas. Qual é a semente que o Brasil recebeu, queridos? Semente portuguesa, principalmente. Uma das principais é portuguesa. País mais pobre da Europa, mais atrasado da Europa e mais idólatra da Europa. Você vê alguma semelhança? O que aconteceu com os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos são o que são? Porque foram fundados por um povo que era um povo de Deus e um povo próspero. Os Estados Unidos foi fundado por ingleses e, se não me engano, suecos. Quem é bom de história aí me ajuda? Cadê os professores? Hã? Não entendi. Estados Unidos, franceses. Hoje, a maior riqueza nos Estados Unidos, talvez vocês não saibam, mas essa riqueza é de judeus. Riqueza de judeus. Por quê? Porque é o povo escolhido de Deus. E você não entende, tanta coisa passa nos Estados Unidos continua sendo a maior nação mais poderosa da face da terra. Porque ali ainda está as mãos de Deus sobre aquela nação. E como sair de um estado de calamidade que Nínive se encontrava? Através de ouvir a palavra e arrepender. Se não houvesse arrependimento, não haveria solução para aquele povo. O que o nosso país precisa, queridos, é de arrependimento. Inclusive a igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira precisa arrepender-se. Ela está muito preocupada com o crescimento numérico e faz muita coisa que não agrada a Deus. Mas veja bem, Nínive fundada por um povo babilônico. Vamos pensar em Goiânia. Goiânia é uma cidade que tem muita gente convertida ao Senhor Jesus. Mas Goiânia foi fundada também debaixo de implicações espirituais muito sérias. Isso é muito importante nós lembrarmos disso. Nós precisamos anunciar, como Jonas anunciou. Depois, não é? Que ele passou tudo o que passou. Então Nínive era chamada cidade de sangue. O costume daquela cidade, Nínive era a capital da Assíria, e quando eles ganhavam uma batalha, sabe o que eles faziam com as pessoas que eram presas? Que eles levavam, eles cortavam as mãos, as orelhas e o nariz das pessoas.
E os que eles matavam, eles faziam pirâmide de cabeça. Eles degolavam, tiravam a cabeça e faziam pirâmides das cabeças das pessoas. A maldade reinava, a violência reinava naquela cidade. Onde hoje no Brasil não está reinando a maldade e a violência, queridos? Onde não está reinando a maldade e a violência? Agora, só não é pior, sabe por quê? Porque a igreja ainda existe. Embora a igreja esteja enferma, embora a igreja ainda tenha debilidades, mas ela é a noiva do Senhor Jesus. Ela abre portas, mas como sempre na palavra de Deus, Deus teve os seus remanescentes. Também no Brasil e em Goiânia há os remanescentes de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Agora, qual a resposta que Jonas deu? Ele se dispôs, mas não para ir anunciar, não para ir pregar a palavra de Deus, não para ser a voz profética para a qual ele foi designado. Ele fugiu para outra cidade, ele foi para Tarsus, comprou uma passagem, pagou caro, pagou um preço para fugir da presença de Deus. O que eu não entendo é isso. Enquanto alguns pagam um preço para estarem na presença de Deus, outros estão pagando o preço da alma para fugirem da presença de Deus. Como entender isso? Enquanto homens e mulheres pagam altíssimo preço para estarem diante de Deus, para terem comunhão com Deus, outros pagam um preço terrível no pecado para se distanciar de Deus. Foi o que ocorreu com Jonas. E você sabe que nós teremos sempre uma experiência conforme a decisão que nós tomamos. A decisão de Jonas foi fugir do propósito, foi fugir da presença de Deus, foi não obedecer a palavra de Deus. E todos nós temos as nossas experiências também, cada um as suas próprias, quando obedece ou desobedece a Deus, quando assume a responsabilidade ou foge da responsabilidade. Se você for olhar no capítulo 3, Jonas já está aproveitando a oportunidade. Não dá para eu aqui falar sobre todo o livro de Jonas, mas você sabe, você conhece um pouco da Bíblia, e até as crianças sabem que Jonas causou um grande problema na embarcação que ele estava. Preste muita atenção nisso. Se você um dia ouviu a voz de Deus, um dia você pertenceu a Deus ou pertence a Deus, mas se você fugir do propósito de Deus, preste atenção nisso. Se você fugir do propósito de Deus, onde você for, você vai ser um problema para aquelas pessoas, um problema para aquele lugar. É sério isso. Jonas tornou-se de profeta de Deus a maldição para toda uma embarcação. E aquela embarcação ia a pique, ia se destruir, todos morreriam. Até que algo aconteceu, eles lançaram Jonas no mar. E você conhece o restante da história. Mas depois que Jonas é engolido pelo peixe, é vomitado pelo peixe, no capítulo 3, isso fica para uma próxima oportunidade, quem sabe até domingo que vem, posso continuar. A resposta de Jonas foi outra, e o resultado da experiência e a experiência de Jonas foram outra também. Porque ele também se arrependeu. E Jonas não continuou sendo santinho, não. Jonas continuou dando problemas para Deus. No capítulo 4 você vai ver Jonas se indignando com coisas tão supérfluas como muitas vezes nós também indignamos. Mas o propósito de Deus foi cumprido, amém? O propósito de Deus foi cumprido. Basta-nos obedecer a Deus. Deus não espera de você a perfeição, mas Deus espera de você a obediência. Amém? Talvez perfeito nunca você será, mas obediente você pode ser.
basta você tomar uma decisão. Amém? Basta tomar uma decisão. E Jonas aproveita a oportunidade no capítulo 3 ali, porque ele representa a igreja e a igreja sempre tem uma nova oportunidade. Nós não sabemos quantas oportunidades Deus nos dará, mas uma coisa é certa: enquanto estivermos vivos, Deus nos dará mais uma oportunidade. Se eu fosse você, aproveitava ela hoje. Hoje, para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. E Jonas teve êxito total ao aproveitar a sua segunda oportunidade. Quem sabe aqui hoje tem alguém que estava apenas esperando uma oportunidade. Quem sabe você estava esperando uma oportunidade para decidir: Senhor, agora eu quero. Senhor, agora eu vou. Senhor, agora é comigo. Agora eu vou, Senhor. Eu vou sair do lugar, do estado que eu estou, e agora eu vou, Senhor. Vou me comprometer, e eu vou agora ser outra pessoa. Eu não quero ser um empecilho, eu não quero ser uma desgraça, eu não quero ser uma maldição onde eu for. Eu quero ser uma bênção. A escolha é sempre nossa. Então, queridos, outro nível de resposta sempre significará um outro nível de resultado também. Você já ouviu muito dizer: se quer resultados diferentes, faça diferente. Quer resultado diferente, mas continua fazendo do mesmo jeito, não vai ter resultado diferente. Isso é em todo lugar. Você quer um casamento diferente? Faça diferente no seu casamento. Você quer no trabalho diferença? Faça diferente no seu trabalho. Você quer na vida espiritual uma diferença? Faça diferente do que você tem feito. Porque você não tem como, queridos, depois de tantos anos fazendo de um jeito, querer resultado diferente. Tem que mudar. Se não houver mudança, se não houver renovação, transformação, também não haverá experiências novas. Nós somos, em geral, a maioria de nós, pessoas com dificuldade de mudanças. Se nós olharmos aqui, por exemplo, você quer me achar aqui na hora do culto, sabe onde me acha, não é? Estou sempre ali naquela cadeira. Na verdade, a Rose está sempre ali, Dionel e aquele estão sempre ali. Se eu não vejo a Rose aqui, eu penso: o que aconteceu com a Rose? Não é? E tem muita gente que é do mesmo jeitinho aqui. Ou não é, queridos? Senta no mesmo lugarzinho, não é? Estou olhando para vocês dois aí, ó. Lindo casal, não é, Rudimar? Mas, e Geni? Estão ali no mesmo lugarzinho. Tudo bem, isso não é problema. Eu também sento no mesmo lugar. Mas se você chegar, alguém estiver sentado aí, o que você pensa? Alguém sentou no meu lugar. Não é? A gente pensa que é dono do lugar, que só a gente pode sentar. Porque a gente tem dificuldade de mudança. Mas a gente quer resultados diferentes. Ou não quer? Todo mundo quer resultados diferentes. Mas nem todo mundo está disposto a ter atitudes diferentes. Amém?